Neste vídeo, trabalharei em um gabinete de coquetel para um cliente que me contatou, após ver outro projeto similar que fiz meses atrás. Este tem alguns problemas com o acabamento desbotado em algumas áreas e com folheado faltando e deslaminado. Espero que diferentes espécies de folheados de madeira tenham sido usadas para fazer esses armários. As portas têm um folheado de burro altamente figurado, que é emparelhado, simétrico e parecia estar em boas condições à distância, mas sob a luz, você podia ver que o acabamento rachou e levantou em alguns lugares. Por dentro, estava em muito boas condições e eu não vou fazer nenhum trabalho nisso. Há uma insígnia no interior que o identifica como uma peça do produto Gold Feather. O laminado usado nos painéis laterais e no topo tem um grão muito mais reto, e é aqui que estavam os problemas com o laminado descolando nas bordas. Existem essas duas áreas no topo e essa grande área no painel lateral na parte de trás. E na parte de baixo, alguém usou fita adesiva, presumivelmente para segurar as peças soltas de laminado no lugar, e isso deixou uma grande bagunça e parecia um bom lugar para começar. Então eu usei meu soprador térmico para amolecer o adesivo e descascá-lo, e então eu usei um pouco de álcool para remover o máximo possível do resíduo. Vou estar batendo no laminado com a minha unha muitas vezes durante este projeto para determinar quais áreas do laminado estão soltas e precisam ser coladas novamente. Eu comprei algumas seringas na Amazon para injetar um pouco de cola nova. Links para esses estarão na descrição abaixo, caso tenha interesse. Eles funcionaram muito bem. Eu queria salvar o máximo possível do verniz original. Envolvi tábuas com fita adesiva e as usei como blocos de aperto. O uso da fita adesiva evita que o excesso de cola grude nelas. Adquiri uns pacotes de folheado no eBay e só consigo identificar cerca de metade em termos de espécie e de madeira. Aqui estou separando-os para obter uma pilha de folheados que parecem com o grão do armário. Eu também queria folheados mais pálidos que o do armário, para poder recolorir novos remendos e combiná-los. Para esta grande área, estou oferecendo um folheado e testando em várias orientações para tentar obter a melhor correspondência para o grão de madeira. Nunca vai alinhar perfeitamente, mas é bom tentar combiná-los sempre que possível. Vou cortar o folheado solto com uma régua de aço para guiar a faca e obter linhas retas, ajudando a cortar um remendo de substituição preciso. Como tenho acesso ao substrato aqui, posso raspar a cola antiga antes de aplicar a nova, o que proporcionará melhor aderência. Estou usando meus raspadores de carboneto que serão muito utilizados neste vídeo. Os detalhes estão disponíveis na lista de ferramentas no link da descrição abaixo. Em seguida, vou usar fita adesiva para fazer um molde para o novo remendo de folheado. Posso usar um lápis para esboçar a forma. Assim posso removê-lo e colá-lo no lugar certo no novo folheado. E então posso cortar isso com uma faca afiada. Posso verificar o ajuste, empurrá-lo para a posição correta e usar fita adesiva como dobradiça para mantê-lo no lugar. Então aplico nova cola e afixo no lugar. Não me preocupo muito com o excesso de cola aqui, pois vou refazer o acabamento deste armário de qualquer forma. Uso minha espátula para remover o resíduo da fita adesiva no fundo, e nisso também raspo o acabamento antigo. Uma pergunta comum nesses vídeos é por que não uso removedor de tinta e verniz. Falarei sobre isso mais tarde no vídeo. Estou removendo o acabamento antigo para mesclar a lâmina antiga com a nova. Este acabamento foi o mais difícil de remover que já encontrei em um projeto assim. Após remover a maior parte, lixo qualquer vestígio restante com lixa de 100 grãos. Devido à espessura fina das lâminas,
Evito lixadeiras elétricas, pois é fácil lixar através da lâmina, especialmente próximo às bordas. Aqui estou trabalhando nestes cantos frontais curvos, sem raspar aqui, apenas lixando e sempre trabalhando na direção do grão. Após algumas horas, posso remover os blocos de fixação e verificar se a lâmina recolada está boa, sólida e com som adequado. Em seguida, lixei essa área também. E mais substituições de lâmina na parte inferior. Este é um bom exemplo da correspondência de grãos que mencionei antes. Você verá aqui com os arcos no grão, e eu encontrei um pedaço de madeira com um padrão semelhante. Então eu marco a área que quero usar. Com a cola seca no remendo, posso nivelar a borda usando minha plaina de mão. Então posso lixar a área para nivelar a face da lâmina. Estou aplicando goma laca em outra parte da lâmina para verificar a cor. Como pode ver, é bem mais claro que a lâmina original. Precisava de um tom mais avermelhado, então misturei um pouco de mancha de nogueira e foi uma correspondência mais próxima. Ainda era mais claro em cor, mas isso é uma coisa boa, porque é um bom ponto de partida. Então eu apliquei isso ao novo remendo. Limpo o excesso e aperfeiçoo a correspondência de cores mais adiante no vídeo. Para o folheado no painel superior, o processo foi o mesmo. Mas não pude usar grampos porque não tinha nenhum que alcançasse. Então, usei pesos pesados em vez disso. Então foi para raspar e lixar o restante do armário, o que demorou bem mais que o normal. Eu mencionei que devemos sempre raspar na direção dos veios da madeira. Aqui está a única exceção. Para chegar bem nas bordas, trabalho contra os veios da madeira com a ponta desta lâmina triangular. O restante pode ser feito na direção dos veios. Estou removendo as portas do armário para trabalhar nelas separadamente e... Apesar de não ser meu trabalho, passei um pouco de goma laca nos lugares onde o acabamento antigo estava arranhado e desgastado pelo tempo, só para melhorar um pouco. Eu estava apreensivo em remover o acabamento dessas portas devido ao grão altamente figurado. Mas você pode ver aqui que elas realmente precisavam de atenção devido às rachaduras. A direção muito enraizada ia tornar isso difícil, e eu não queria danificar a lâmina. Mas consegui fazer algumas áreas com o raspador e o resto eu fiz com lixamento. Eu usei 100 e depois 180 grãos. Estou passando álcool branco para verificar se removi todo o acabamento antigo. Isso só destaca as áreas que ainda precisam de mais trabalho. Você verá aqui que há algumas áreas que eu perdi, então posso voltar e lixar essas áreas até um pouco de folheado.
Esse processo também levou um bom tempo. Também encontrei um alienígena gritando e um velho com barba, embora muitas pessoas no Instagram tenham sugerido que era Cthulhu. Não tenho certeza de como se pronuncia isso e não sei o que é, mas concordo que definitivamente é ele, ela ou isso. Estou removendo o espelho da porta para acessar os parafusos que prendem as maçanetas, para poder consertar a porta superior. Após raspar e lixar tudo, varri a poeira e apliquei uma camada de goma laca para restaurar a cor âmbar e realçar o grão da madeira. Para aplicar, estou usando um pedaço de manta envolto em um retalho de algodão de uma camisa usada. Algumas partes precisavam de mais cor, e a beleza da goma laca é que ela adere a quase tudo, então você pode adicionar camadas até atingir a cor desejada. E lixar entre as camadas é importante para manter as coisas lisas, e isso também ajuda a mesclar tudo. Então, era apenas uma questão de adicionar cor repetidamente. Lixar, adicionar mais acabamento de novo, até que a cor parecesse combinar. A porta também recebeu camadas de goma laca, com lixamento entre elas. Devido à figura neste grão, lixei principalmente em movimentos circulares. Depois apliquei uma camada de verniz à base de água para ajudar a selar tudo o que eu tinha feito até agora. Todos os acabamentos usados neste vídeo, como a goma laca e o verniz, estão disponíveis no link Minhas Ferramentas na descrição. Estou sempre atento para pegar qualquer gota que escorra. Adoro verniz à base de água porque é fácil de usar, seca rápido, é resistente e facilita a limpeza dos pincéis. Ao usar um pincel de qualidade e lixar entre as demãos, você evita marcas de pincel. Eu tinha rachaduras finas ao redor dos meus remendos de folheado, então pensei em usar barras de cera dura para preencher as lacunas. Primeiro, preciso achar a cor mais parecida, e depois aquecer uma faca de manteiga usada para aplicar um pouco. Havia também uma pequena amassado na borda frontal do painel superior que eu poderia preencher. E então o excesso de cera pode ser simplesmente raspado. Isso parece um pouco melhor. Para a camada superior final, usei verniz spray acrílico, principalmente pela secagem rápida, pois este projeto estava demorando, e eu queria tirá-lo logo da oficina para poder continuar com outros trabalhos. Neste ponto, eu poderia recolocar as portas, puxadores e espelho. Ao adicionar as dobradiças, os parafusos originais ficam soltos nos buracos. Verifiquei minha caixa de parafusos ranhurados em busca de tamanhos maiores, mas não encontrei nenhum. Então, o que eu vou fazer em vez disso é enfiar um pedaço de palito de coquetel. E depois quebrar isso, e isso vai dar um pouco mais de madeira para o parafuso morder. Bem apertado. E finalmente, trabalhei na placa-chave que parecia bagunçada. Assumi que era de latão sólido e usei cola quente para colá-lo a um bloco para lixá-lo com lixa de 240 grãos. Porém, não era de latão sólido. Acho que é aço, talvez revestido de latão no passado ou até pintado originalmente. Então, usei tinta spray dourada para renovar.
Este levou muito mais tempo do que eu esperava, principalmente pela dificuldade de remover o acabamento antigo. Gastei entre 2 e 2 dias e meio no total, e eu tinha apenas cotado para o cliente 1 dia e meio do meu tempo. Ainda vou honrar essa cotação, estou satisfeito com o resultado, mas acho que poderia ter feito um pouco melhor. Principalmente porque alguns remendos de folheado não estavam tão apertados quanto eu gostaria. Esta é apenas minha segunda vez reparando folheado, então ainda estou aprendendo e aprendi muito neste projeto. Isso significa que o próximo que eu fizer será, espero, muito melhor. Deveria ter dedicado mais tempo para garantir que se encaixassem perfeitamente antes de colar, pois as lacunas se destacaram mais do que esperava. Isso provavelmente se deve ao verniz que usei, que penetrou na borda do grão do remendo de folheado, escurecendo as lacunas e fazendo-as se destacar. Apesar disso, provavelmente é algo que a maioria das pessoas não perceberá, eu espero. E certamente de longe parece estar tudo certo. Aqui estão algumas fotos de antes e depois. Embora não pareça drasticamente diferente, o grão da madeira agora está um pouco mais vibrante e se destaca mais. Espero que o cliente fique satisfeito. Agora só resta limpar e polir bem o interior antes que ele venha buscá-lo. Como mencionei antes, não uso removedor de tinta e verniz. Aqui no Reino Unido, a União Europeia proibiu um dos principais ingredientes, chamado diclorometano. Não tenho certeza se pronunciei corretamente, mas sem esse ingrediente, o removedor fica bem ruim, para ser sincero. Nunca achei que funcionasse efetivamente para remover acabamentos. Esse ingrediente-chave é perigoso e aparentemente muito desagradável para trabalhar. Você ainda pode conseguir, mas é apenas para uso industrial. Não tenho certeza sobre o lado legal das coisas, se posso usá-lo ou não. Não é algo que eu tenha investigado, para ser honesto. Normalmente, raspar e lixar funciona bem para mim. Mas, de vez em quando você encontra um acabamento realmente teimoso, como neste projeto e nesta ocasião, eu realmente desejei ter um pouco desse removedor industrial para usar. É isso para este vídeo. Espero que tenha gostado. Inscreva-se para mais vídeos semanais de marcenaria. Se quiser apoiar o canal, pode fazer uma doação única no PayPal, via Patreon ou associação ao canal do YouTube, onde terá acesso antecipado aos vídeos, conteúdo exclusivo, planos de projetos gratuitos, listas de cortes e um crédito de nome no final dos vídeos. Obrigado por assistir.